Olá, sejam bem-vindas ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da contação de história no contexto hospitalar. Quais são as contribuições e algumas particularidades? Será que é eficaz no tratamento da criança? Auxilia no acompanhamento pedagógico? Essas e outras especificidades nós vamos discutir hoje. Para iniciar, gostaria de compartilhar o que Paulo e Daniva afirmam sobre a literatura infantil. Essas autoras, elas nos trazem e nos mostram que a contação de história ela é um recurso expressivo para as classes hospitalares, para as brinquedotecas e também atendimentos lúdicos em ambulatórios, que auxilia no tratamento da criança. A literatura, ela apresenta múltiplos sentidos e propicia à criança melhor desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Em ambiente mundial, e mais precisamente me referindo ao contexto brasileiro, no que se refere ao contexto hospitalar, é comprovado a importância da contação de histórias e do atendimento pedagógico hospitalar para a qualidade da assistência à saúde oferecida às crianças e jovens hospitalizados. Além de promover o acolhimento, amenizar os desconfortos relacionados a essa internação hospitalar, a contação de histórias pode ser uma ferramenta de motivação para realizar as tarefas escolares. O contato com os livros, com as histórias, abre um espaço de comunicação e convivência. Cria-se então vínculos e aproximação da imaginação por meio de técnicas de intervenção lúdica. E então as crianças podem relacionar o real com fictícios com a ajuda do pedagogo, de outras pessoas que trabalham com a contação de história. Além disso, promove e estimula o hábito da leitura, mexe com suas próprias emoções, desenvolve a criatividade. Nós podemos perceber vários benefícios da contação de história. Ela é mais do que uma atividade lúdica. A contação de história, ela traz um benefício educacional também para a criança, pois auxilia no desenvolvimento da inteligência, da socialização, como eu falei, da criatividade. Isso faz parte do processo, então, que muitas vezes as pessoas pensam, olha só, num momento que não é propício, Como assim? E realmente, como nós estudamos e vimos, que a contação de história, ela contribui muito, sim, para a melhora da criança e de suas tarefas escolares. O trabalho com literatura infantil nas instituições hospitalares, esses espaços, eles predominantemente são realizados por contadores de histórias, essas associações não governamentais, voluntários, artistas e alguns estudantes que realizam projetos nesses locais. Os professores são profissionais que podem sim divulgar a socialização, a leitura infantil nesse âmbito. As suas práticas educativas, todavia, muitas vezes têm finalidade com práticas pedagógicas, A interpretação de textos, produção de relatórios, elaboração de resumos e atividades estritamente escolares. Outras formas de trabalho podem ser pensadas por esses profissionais da educação, Nós não podemos esquecer e precisamos sim explorar essa literatura infantil como possibilidade, das vivências das crianças nos hospitais. E isso auxilia no enfrentamento da doença,
à literatura. Os cursos de formação de professores necessitam um olhar mais apurado, né? Que possa pensar e investir-se na formação inicial, visando a valorização da literatura, as práticas de contação de história, né? Que possam ser trabalhadas constantemente com os alunos e com as crianças em geral. Para se tornar um contador de história, é preciso saber ouvir as histórias, estudar, pesquisar e ensaiar. Conhecer como funciona a imaginação das crianças também é um grande passo, pois não se deve querer ensinar ou manipular os seus pensamentos. Somente deve-se contar a história, deixando a criança livre para imaginar e sonhar. Então, nós pensamos em quais abordagens nós vamos realizar perante essa criança. Vamos estudar, contar a história que vai tocar essa criança, que vai fazer ela imaginar, sonhar, viajar. Como eu falei, é sempre necessário ler várias vezes a história, né, que se pretende contar, pois o indivíduo que se propõe a essa tarefa deve conhecê-la muito bem, com suas pontuações, seus momentos de respirar, de se surpreender, de mudar o timbre da voz. Assim, quem ouvir a história irá se surpreender, mesmo que ela seja contada muitas vezes. Todo recurso é disponível para chamar a atenção das crianças. Tudo é válido. Dançar, cantar, usar um sotaque diferenciado, usar objetos, roupas de príncipes e princesas, tudo que puder trazer o fascínio à criança, que estimule ela a imaginação e a reflexão. No atendimento hospitalar, então, algo que nós precisamos perceber é o cuidado, né? Um cuidado redobrado, porque muitas vezes as crianças elas estão com seus movimentos limitados e isso é preciso ter paciência, ter muita criatividade para chamar a atenção dessa criança, né? Vai ser necessário fazer adaptações para concluir esse trabalho, né? Um exemplo são os livros com as folhas soltas. Não se pode impor a vontade do leitor, né? Elas precisam ter a liberdade de escolha. Então, é bem-vindo uma conversa antes de contar a história, né? Para que eles mesmos possam escolher o livro que querem ler. Assim, eles vão ter mais interesse na história, né? A fragilidade emocional, muitas vezes, né, essa condição que traz a internação, faz com que as crianças elas apresentem reações diversas, né, em relação à literatura infantil, né. Nós temos que ter o cuidado de não propiciar esses momentos com livros que podem entristecê-las, né, mas sim confortá-las. Dessa maneira, então, nós precisamos tomar esse cuidado com as escolhas dos livros e das histórias a serem contadas. Outro ponto bastante importante é a higienização dos livros, né? Porque os livros eles são utilizados por várias crianças, né? Em algum momento esses livros, então, eles são feitos de uma maneira, de um rodízio, né? Então, é importante a higienização, né? Isso é um fator bastante importante, né? Devendo sempre seguir as orientações impostas pelo Manual de Higienização em Hospitais. Os livros tradicionais são bem-vindos,
né? Aqueles livros, aquelas histórias que perpassam de geração a geração. Quem já não leu a Cinderela, Os Três Porquinhos, né? São histórias tradicionais que é passado de pai para filho, né? Então, esse momento de descontração, de imaginação e alguns momentos de alegria que são promovidos pela contação de história. Vale a pena, sim, porque eles esquecem por algum momento suas dores, né? E assimilam, então, a circunstância atual que eles estão passando. Então, a literatura, quando ela é usada de forma adequada dentro desses ambientes hospitalares, ela também, sim, é um processo, é aliada no processo de ensino-aprendizagem das crianças, né? Como eu falei anteriormente, ela enriquece a criatividade, o imaginário e a continuidade da escolarização dessas crianças e esses adolescentes. Nós podemos ver um avanço sobre essa produção literária para as crianças, né? Em geral, ela tem se expandido. São livros de tamanhos diferentes, de cores, de figuras, de materiais, né? E são comercializados, né? E distribuídos em escolas e instituições. Então, muitas instituições hospitalares, elas recebem essas contribuições. Outros, de acordo com a sua estrutura e poder aquisitivo, elas também compram esses materiais, né, esses livros. E existe-se uma temática diversificada, né, que pode atender a várias idades e públicos. Para Matos e Paula, que eles corroboram, né, sobre essas histórias, né, eles falam que enriquece o imaginário infantil, a criatividade, promove o gosto pela leitura, né, até mesmo a discussão e problematização e busca de estratégias para enfrentamento de problemas. No âmbito da pedagogia hospitalar, uma de suas finalidades encontra-se as contribuições à literatura infantil, né, no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nós vemos que livros de histórias e contos, né, eles diminuem o estresse causado também pelos procedimentos dolorosos, né, a falta de casa, de seus brinquedos, né, da escola, de seus familiares. A seleção desses livros deve ser cuidadosa e minuciosa, pois a criança ela se encontra em condição de vulnerabilidade. Os livros precisam ser interessantes para elas nesse momento difícil de suas vidas. É preciso ter critérios para escolher os livros e aliado a esses aspectos, né, para refletir sobre como os professores contarão essas histórias, como vão narrar, como vai ser apresentada para as crianças. A contação de história, ela vai além do entretenimento. Ela amplia o vocabulário, a linguagem, auxilia na formação humana, ajuda as crianças a desenvolverem a confiança, a imaginação. O mercado editorial, ele busca livros que retratam também a condição das crianças em tratamento de saúde. Esses livros, eles são escritos, em sua maioria, por adultos e possuem um caráter otimista de incentivo ao enfrentamento a situações adversas nessa circunstância. Esses temas estão começando a ser tratados na literatura infantil, mas ainda são insuficientes para atender à demanda de crianças e suas patologias. Ainda há um longo caminho a percorrer.
encontramos então um livro estrangeiro, né? O nome do livro é Quando Você Está Doente ou Internado, um guia para curar crianças, de autoria de McGrath, de 2004. Na hipnose desse livro, né, ele descreve da seguinte maneira: aborda os sentimentos mais confusos e as questões que a criança doente frequentemente tem, oferecendo conforto e entendimento. Os pequenos elfos que povoam essas páginas apresentam caminhos criativos para as crianças doentes divertirem-se, ficarem conectadas com a família e os amigos e ajudarem a si próprias a sarar. Apreciem junto este livro, assim como você ajuda a criança que você ama a melhorar. Aqui nós temos então a capa do livro e também esse site que nós podemos acessá-lo e encontrar livros gratuitos para poder contarmos às crianças. Realmente, sem sombra de dúvida, a contação de história tem vários benefícios e eles são amplos, que contribuem de uma forma efetiva, de uma forma lúdica, prazerosa. As crianças elas se sentem melhores nesses espaços hospitalares, pois são espaços que é difícil de conviver, de viver. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula.